para sair de uma depressão. Quando a gente viu a primeira vez o tema, era vencer a depressão. Mas eu trouxe o vencendo. Por quê? Porque é uma luta constante. É uma luta constante para não cair. É uma luta constante para estar bem. E aí a gente vai entendendo. Então, algumas definições de depressão. Abatimento moral ou físico. Tristeza profunda e prolongada. Expressão de revolta. Tristeza deteriorada. É a tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo o valor do trabalho. Então, para a gente deixar antes bem claro, depressão não é falta de fé. Né? Por que não? Não é falta de fé, não. A pessoa pode acreditar, sim, em Deus, mas ter depressão. Agora eu digo uma coisa a vocês. Jesus é remédio. Mas mesmo com fé, eu posso ter depressão. O que vai aí mudar é quanto tempo eu passo no chão. Eu posso cair com minha fé, eu me levantar. Ou eu posso cair e deixar minha fé se abater também e ficar lá deitado. A gente tem hoje inúmeros religiosos com depressão, né? Que a gente fala sobre o mal do século. Então, depressão não é falta de fé. Depressão não é uma simples tristeza, não é apenas um desânimo, não é apenas um mau humor, não é fraqueza de caráter. Eu não sou fraco por ter depressão, né? Não é preguiça da pessoa, né, por ter depressão. Não é uma simples falta de vontade, não é falta do que fazer e não é falta de fé. Depressão é uma doença silenciosa que pode afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças, e requer tratamento. Caracteriza-se por um conjunto de sintomas que provocam um profundo sofrimento psíquico, o que, por sua vez, leva a alterações comportamentais. A pessoa deprimida sente-se infeliz, inadequada, incapaz de lidar com as demandas da vida, sem esperança e sem futuro. Em geral, manifesta-se diante de situações de perdas, crises e mudanças. Ou seja, são nessas situações que ela vai explodir. E aí, só para a gente lembrar, tristeza não é depressão. A depressão, ela imobiliza. A tristeza não. A tristeza eu consigo dar um passo adiante. Na depressão, muitas vezes, para você conseguir dar esse passo adiante, você vai precisar de muita ajuda. Você começa a ter uma incapacidade de comandar os seus sentimentos, os desejos. Na tristeza, a gente consegue falar sobre. Na depressão, a pessoa não consegue identificar, por exemplo, eu estou com uma dor no peito. Sim, por que você está com uma dor no peito? Não, eu não consigo explicar essa dor no peito. Na tristeza, a gente consegue explicar, não, foi uma situação. Já a depressão, ela traz uma série de conflitos que a gente não consegue mensurar porque a gente sofre. A gente não consegue explicar o sofrimento. Desmotivação para viver e perda de energia do organismo. Ou seja, biologicamente, a gente fica diferente com depressão. Prevenção e tratamento. Corpo, espírito, alma. É uma tríade. Estamos aqui no meio do ser humano integral. Ou seja, o meu passo para a cura não é apenas medicamento. O meu passo para a cura é só o espírito. Você precisa muitas vezes de mais ajuda, né? Jogo todos os meus comprimidos e amanhã estou curado? Pode ser que sim, porque eu acredito em milagres. Mas a gente às vezes precisa de um caminhar muito maior para a cura. E ele consegue o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha. E aí eu vou falar um pouquinho da minha história. Estou vencendo a depressão, né? Há alguns anos fui diagnosticado com depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Ou seja, eu estava muito diferente do que eu estou agora.
Digo assim, eu cheguei a tomar 12 comprimidos por dia. Hoje, no máximo, quando eu não estou muito bem, eu tomo um. Então, pra mim, eu estou ali na glória. Andressa, como é esse processo? É fácil? Não é fácil pra mim. Não foi fácil para quem estava ao meu lado. Mas é possível, muito possível, a gente vencer. Então, alguns passos. Sair da negação. A gente não se permite dizer que emocionalmente a gente não está bem. Por quê? Porque é fraqueza. Eu, depressão? Não. Eu, com tanto de coisa para fazer, vou ter depressão. Trabalhando 2 horários, vou ter depressão. Tenho uma família que eu amo muito, vou ter depressão. E aí a gente vai sempre negando. Nega a todo custo. Briga com o médico, briga com a família. Se a família diz, não, você não está, estou bem, vocês é que não estão. Então o primeiro passo é reconhecer que a gente tem algo de diferente que precisa ser tratado. Né? Não, eu não estou bem. Porque a gente tem uma ideia que somos perfeitos. Nós já estamos na busca da perfeição. Chegaremos lá. Mas quando eu começo a ter mudanças de humor, tristeza se repetindo, eu tenho que dar uma pausa. Algo acontece comigo. E para a pessoa com depressão, essa fase da negação é muito grande. Porque depressão é vista como preguiça, falta do que fazer, falta de acreditar, falta de fé, e não é. Inúmeras coisas podem levar a uma depressão. Inclusive as questões espirituais. Pode levar, mas a gente só fica até o momento que a gente quer. Segundo, admitir que precisa de ajuda. Sozinho, a gente nem sempre vai conseguir. Então eu preciso admitir que eu preciso de ajuda. E as pessoas que estão ao meu lado vão precisar me ajudar. E não é culpando, gente. Às vezes, uma coisa que quando uma pessoa está numa crise depressiva, você mata a pessoa quando você diz à pessoa, você não tem motivos para estar assim. Ela sabe, mas é uma dor que ela não consegue explicar. Então, quando eu vou dizendo à pessoa, olha, você não tem motivos para estar assim. Imagine se ela já não consegue explicar aquele sentimento. Cada vez que uma pessoa, que é boa a intenção, chega e diz, você não tem motivos, imagine quão culpada ela se sente. Você não tem motivos, realmente. Eu digo para vocês, por mim, assim, em alguns momentos que pessoas assim, Andressa, você não tem motivo, realmente, eu não tinha. Você tem uma família muito bonita, tem. Você tem um emprego que você gosta, tem. Então o problema estava onde? Só em mim. Se eu não conseguia explicar a minha dor, se as pessoas estavam o tempo todo me dizendo que eu não tinha motivo para sentir a dor, porém a dor estava ali dentro, o que a gente pensa? Uma forma de acabar com a dor. E que forma é essa que a maioria das pessoas acabam fazendo? Suicídio. Os índices de suicídio estão aumentando cada vez mais. Então, no lugar de você dizer, você não tem motivos para sentir a dor, não, vamos conversar, vamos tomar um café, você consegue caminhar, dá pra gente sair e vamos conversar sobre outras coisas. Até porque a pessoa não está conseguindo identificar ali ainda um sentimento. Não é a tristeza só. Na tristeza eu consigo identificar cada um dos meus sentimentos. Na depressão, vira uma bagunça aqui dentro. Então, para a gente identificar qual é o sentimento, é mais difícil. E quando a gente vai falar, buscar ajuda, primeiro a gente busca uma ajuda familiar. E a família precisa de ajuda também. Porque a gente fica, uma mãe se sente culpada, não, meu filho tem depressão, então de repente fui eu. O pai disse, então posso ter sido eu que fiz quando ele era criança. Todo mundo vai começando a carregar uma culpa, né? Se sentir culpado por alguma coisa. Mas não é. A gente precisa parar essa... Quem é o culpado, não. Juntos a gente consegue, né?
Parar de apontar a arma um para o outro para, não, vem cá, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso perdoar? Como é que eu posso resolver? As amizades são importantes. E aí você tem que prestar atenção o que é uma amizade tóxica e o que não é. Eu digo a vocês, quando eu estava em depressão, você perdeu muitos amigos? Perdi. E continuo perdendo e ganhando também. Por exemplo, a gente passa por muitas mudanças de comportamento. Principalmente quando a gente vem aqui na parte espiritual. A depressão também é carregada de muitas questões espirituais. Hoje eu já não vou em muitos lugares que eu ia antes. Eu deixei de ter amigos, por exemplo, ia em barzinhos. Hoje, determinado barzinho não me faz bem. O ambiente não me faz bem. Então, eu sei que se eu for, eu vou sair dali amargurada. Isso é uma questão espiritual. Ali são energias. Então, alguns ambientes, hoje, eu não vou. Perdi amizades por isso? Perdi. Lógico que perdi. Mas também ganhei muitas amizades por isso. Inúmeras. Então, a gente perde e ganha. A gente precisa entender onde é que eu ganho mais. Onde é que eu fico melhor. Assistência médica. Eu lembro da minha médica, porque toda vez que eu ia no consultório, eu brigava com a médica. Odiava ela, porque para cada sintoma era um remédio. Cada sintoma de pesadelo, um remédio. Tive insônia, outro remédio. Tudo era um remédio. Ela estava fazendo a parte clínica dela. E eu digo a vocês, bastava uma pequena melhora e eu já queria largar todos os remédios. Meu organismo se acostumava com os remédios. Então a gente tem uma questão de desmame. Largar o remédio também foi uma questão gradativa, né? Foi aos poucos. Porque teve uma fase, eu não recomendo o remédio. Mas se for para você continuar vivo, vá ao médico. Você precisa. Teve uma época que eu notei que eu não sabia mais dormir. Imagine você não saber dormir. É porque você passa, você deita, você relaxa, você entra nos estágios do sono até chegar a um sono profundo. O remédio não. Ele lhe desliga. Tá. Você dorme. Então eu notei que eu já não sabia dormir. Só dormia quando eu tomava a medicação. E a medicação, gente, ela passa também a ser uma válvula de escape. Não estou bem, remédio para dormir. A gente passa a usar aquilo ali como anestésico. Aí é que eu indico a vocês o tratamento psicológico e espiritual. Quando eu estava numa fase bem crítica, vindo de tentativas de suicídio, e eu conheci o Centro Espírita aqui no CECEM. E eu acho que foi aqui que deu 80% da minha cura. Primeiro, eu comecei a entender quais eram as questões da espiritualidade que interferiam no meu comportamento. O que é que eu não aceitava? O que é que da minha mediunidade interferia no meu comportamento? E a minha reforma íntima. A gente precisa de reforma íntima, né? É isso que eu digo a vocês. O remédio sozinho, ele ajuda? Ele vai dando uma função, um botão para cada coisa. Só que eu vou viver anestesiado? Não posso. Eu lembro que teve uma fase que eu acho que eu andava assim, ó, flutuando. Já não sentia, já não era eu. E com o trabalho espiritual, eu fui tomando a consciência de mim. E aí eu vou ver a terapia, o reiki, o passe magnético, o estudo. Ou seja, eu preciso me compreender. E entender, né, o que é meu, o que é do espírito. E o que é que eu faço com todas essas informações. Avaliar a sua vida. Passar a limpo o passado e projetar o futuro. Quando a gente fala passar a limpo o passado, a gente precisa
liberar muito perdão. Porque a gente tem a necessidade de culpar o outro. É uma necessidade de culpar o outro. Então, quando a gente passa ali no passado, a gente fala, não, talvez aquilo tenha sido culpa do outro, mas era o que o outro podia oferecer naquele momento. Eu vou escolher isso para carregar como fardo, ou eu vou começar, ó, isso não deu certo, eu dei um passo em falso ali, ou alguém deu um passo em falso comigo ali, mas isso precisa ficar lá. Eu não posso deixar o passado estar o tempo todo no meu presente. Tem gente que vive num relacionamento, está num relacionamento novo, mas vive o tempo todo as dores do antigo relacionamento. E traz para o dia a dia, porque fulano fazia isso. Então a gente precisa se libertar dessas amarras. E isso, gente, se faz com muita reflexão. E se autoanalisando. Por que eu preciso falar em fulano ciclano tantas vezes? Então a gente precisa se analisar, se perceber, mudar hábitos, comportamentos e atitudes. Eu digo a vocês, eu teve uma fase que eu estava tão assim. Se tivesse uma coisa que me gerasse frustração, eu queria um remédio para dormir. Gerou frustração, eu queria um remédio. Gerou frustração, eu queria um remédio. Porque eu queria anestesia. Então a gente precisa analisar. Eu preciso ter uma mudança de hábito, de ideias comportamentais. Tem um livro que é muito bom, eu sempre recomendo as pessoas assistirem, que é O Poder do Hábito. E ele fala assim, muito sobre psicologia, até fala por que as pessoas compram determinados produtos, mas ele traz uma questão que ele coloca que o AA é uma das terapias mais simples e que mais dá resultado. Aí eu fiquei até como terapia tão simples que mais dá resultado. E não as terapias medicamentosas, porque quem está em processo dessa terapia, ela tem a concepção da fé, que as coisas estão, amanhã vai ser melhor. Que se ela persistir em um dia mais limpo, amanhã vai ser melhor. Então, essa mudança de hábito, comportamentos e atitudes, se a gente persistir que hoje a gente vai ser melhor do que a gente foi ontem, a gente vai ser melhor do que ontem. Se eu perceber que isso para mim está sendo uma válvula de escape, não, amanhã eu não vou usar essa válvula. Eu tenho consciência disso. Então amanhã eu não uso. Gente, isso já é um pulo muito grande. Livrar-se das culpas, remorsos, vergonhas, mágoas, amarguras, ressentimento, olha que prejudicam os relacionamentos conjugais, familiares, mãe e filho, filho e filha. A gente precisa se libertar da mágoa. A gente precisa pedir perdão e ser perdoado também. Mas a gente geralmente, para perdoar, a gente não é difícil, desculpar é fácil. Mas perdoar é mais difícil. Eu digo que o perdão, quando você não libera, quem sofre mais é você. Porque aquilo ali é como se fosse um espinho no pé. Cada vez que eu piso, machuca a mim. Preencher o vazio existencial e a falta de sentido da vida, estabelecendo um relacionamento pessoal com Deus. Lembra que eu disse que lá no início que a depressão não é a falta de fé? Eu tenho fé, mas aqui ele vai ser o meu remédio. Ele vai ser meu remédio, então eu vou precisar de doses maiores. Deus, a gente precisa acreditar que Deus é meu Salvador. E não é um Salvador não, depois que eu morrer, Deus vem como Salvador. Não, Ele é meu Salvador em vida. Quando a dor é tanta, e foi uma das coisas que eu aprendi aqui no CECEM, a questão da água. Né? Quando uma água limpa. Então, quando a dor hoje, ainda tem os momentos que eu não estou tão bem,
E nos dias que eu não estou tão bem, eu me assumo. Eu paro 5 minutinhos, embaixo do chuveiro, água na cabeça e vou ter ali a minha maior conexão com Deus. Eu encontro ela assim, cada um vai encontrar do seu jeito. Né? Deus, há sentimentos que eu não consigo explicar, mas o Senhor conhece cada espaço do meu coração. Antes de eu pensar, Ele já conhece. Então é um momento que você vai trazer essa relação muito próxima. E aí você precisa preencher seus vazios. E uma forma de preencher os vazios, gente, é caridade. Fora da caridade não é salvação. Não há salvação. Andressa, que caridade? É uma caridade de eu vou dou um para ganhar o dobro? Isso não é caridade. Caridade não é comércio. É me doar a algo. Como é que você se doa? Eu me dou 10 minutos falando com alguém que precisa. Então, 10 minutos que alguém precisa me ouvir. Eu me dou vindo ao trabalho no CECEM. Existem inúmeras formas de eu me doar. Financeiramente, certo, mas é uma doação que precisa estar com a sua alma. Se eu colocar só R$5 aqui, não botei. Acho que foi. Eu me doei. Será que eu me doei? Será que eu exercitei a caridade ali dentro de mim? Eu olhei para o próximo. Eu entendi o que é que isso representa. A caridade a gente reflete sobre ela. A dor do outro chega próximo de você. Então, uma das coisas para o meu processo de cura, e eu estou ainda na luta, foi esse relacionamento mais próximo com Deus, entendendo quais são os meus, o que me dói, né? Por que me doía? Como é que eu consegui chegar mais próximo de Deus? E quando eu sei que eu me afasto de Deus, existem momentos que eu, por escolha, me afasto. Eu sei um pouco que não me faz bem. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus será a minha força. Então, gente, algumas coisas que eu encontrei isso e eu achei legal para a gente refletir. Meditar sobre a reencarnação. Entenderá as desigualdades, compreenderá melhor a vida e a justiça divina. Tem coisas que a gente carrega de outras vidas para essa. Só que a gente vem para essa para ser melhor, para resolver. E não é para criar mais conflitos. Então, quando eu tenho a consciência que eu venho para esta vida com uma bagagem, mas uma bagagem para ser resolvida, né, para ser melhorada, eu paro, olho os meus pontos que precisam, né, ser reformados e começo a ir daqui para frente. Observar a sua conduta. É uma conduta diante a vida espiritual ou mais material? Eu estou aqui para quê? O que é que eu prefiro? E essas são questões que só você vai dar. Não dê para ninguém para parecer politicamente correto, não. Pior coisa é a gente tentar parecer politicamente correto. Porque a gente passa a viver numa mentira e às vezes a gente acredita nessa mentira. Quer dizer, eu não me acho uma pessoa tranquila. Aí tem gente que diz, Andressa, você parece ser tão tranquila. Se eu for acreditar nisso, né? Não sou tranquila, realmente. Mas eu sei que eu não sou tão tranquila assim. Então as pessoas conhecem a gente de um ponto de vista, mas nós é que sabemos o que é que está lá dentro. Então, esqueçam o politicamente correto, né? E o que eu sou de fato. Desenvolva o gosto pela boa leitura. E esse gosto pela boa leitura promova uma reflexão sobre você.
Você precisa se entender. E a leitura, o estudo, vai ser o pontapé. E como é que eu vou refletir sem base nenhuma? E as boas leituras, o Evangelho no lar, vai trazer para você um ponto de reflexão. Vive um dia de cada vez. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois é o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, que hoje nós possamos ser melhores do que fomos ontem. Se a gente colocar isso, não, hoje eu vou ser melhor. Aí tem gente que diz, não, amanhã eu vou ser melhor. A gente nem sabe se esse amanhã vai chegar. Então vamos viver um dia de cada vez. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus será minha força. Eu gosto muito desse trecho, porque tem dias que a gente talvez não consiga. Igual vocês, quando eu coloquei vencendo a depressão, tem dias que a gente vai identificando as válvulas na gente, né? O gatilho. Se eu presencio discussões acaloradas, eu não fico bem. Então, eu reconheço isso em mim. E tem dias que eu não fico bem, mas pego aquilo ali e em uma hora eu consigo estar bem. Tem dias que eu não consigo isso. Então, nos dias que eu não consigo isso, ao meu esposo eu digo, meu bem, hoje eu preciso ficar quieta. Hoje você vai me ver mais quieta. Agora eu preciso externalizar, né? Dizer, não, hoje eu vou me isolar. Não, hoje eu só preciso ficar um pouco que amanhã pode deixar que... Mas agora eu preciso me restabelecer. Isso não é fuga. Fuga é quando eu digo, não, eu pego os ribotrios da vida, como tudo, tá, vou dormir. É quando eu estou fugindo. Mas quando eu começo a falar sobre, ainda que eu não consiga identificar o motivo da minha tristeza, né, mas eu preciso sinalizar às pessoas. E aí, gente, deixa agora para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu estou finalizando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar sem medo. É um assunto que hoje eu não tenho pergunta. No passado eu tinha pergunta de falar, hoje não, porque eu acho que foi importante para meu amadurecimento espiritual. E uma coisa, quando a gente tem alguém em casa depressivo, né? Porque fala da depressão, mas quando a gente tem em casa alguém depressivo, então essa pessoa primeiro precisa de cuidado médico. Precisa levar ao médico? Sim. Ah, mas a medicação não é boa. Mas até a pessoa aceitar o processo no qual ela está inserida, ela precisa de medicação. Então é importante levar a um bom profissional. Ela precisa de terapia? Sim. Porque ela vai precisar falar muito até ela entender por que aquele bando de sentimentos misturados. E não diga para a pessoa nunca que ela não tem motivos. Porque embora ela não tenha, a dor está ali. E você só reforça na pessoa que ela está errada de sentir. A gente não é errado de sentir. A gente precisa entender o que se sente. Finalizo aqui. Obrigada. Desculpe se eu falei demais, passou do horário. Mas qualquer dúvida, qualquer... Né, eu acho que depressão a gente tem que falar sobre. Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Uma pessoa que tem um hábito contínuo de semanalmente tomar informações sobre isso é considerado depressivo? Depende. Que motivos me levam para beber? Acho que a gente precisa entender qual é o motivo que leva para beber. Eu bebo para fugir de alguma coisa. Vou trazer para a minha realidade. A depressão veio numa fase para mim
que eu digo que foi uma fase festiva. Eu casei muito jovem. Então, quando eu me separei, eu não tinha vivido um monte de coisa. E eu queria viver. E aí ela veio um momento que eu estava festiva. Que eu saía com os meus amigos, que eu viajava, que eu ia para o barzinho. Quando hoje eu bebo, eu sinto que há uma mudança em mim. Embora seja uma pequena quantidade. Isso tem a ver muito com a minha mediunidade. Por exemplo, sabe quando você bebe, ainda tem uma pequena quantidade, e parece que você não se domina? Não estou bêbada, mas você não percebe as coisas como se não percebesse as energias. Então, quando eu bebo, eu sinto que eu tenho um desequilíbrio energético. Mas se vai se configurar depressão ou não, a gente precisa estudar. Por que a pessoa tem a necessidade de beber todo final de semana? É a primeira coisa. O que é que nos leva? Por que a gente tem a gente acha que a gente só curte com a bebida? Que não é pelo sabor, que não é gostoso. Mas a gente precisa entender o que é que nos leva. Eu gosto muito do Espiritismo porque ele não está ali, ele não lhe diz o que é certo e o que ele é errado. Você precisa entender o que é que lhe faz bem e o que é que não lhe faz. Cada vez que a gente vai entendendo, a gente vai anulando algumas coisas. Quando eu disser a vocês assim, eu perdi muitos amigos e ganhei muitos amigos. Porque em determinados ambientes, hoje, eu não me sinto tão bem. Mas se eu disser a você, eu não bebo, eu estou mentindo. Alguns momentos que eu bebo, eu saio, bebo. Mas hoje eu tenho uma consciência do que aquilo me afeta. Então, o objetivo é a gente ficar sempre consciente. Consciente por que eu bebi, o que é que me levou, por que precisa ser tanto sempre, porque eu não consigo me divertir sem. Então, é a razão que nos leva para a beber que a gente tem que entender. Então, a pessoa precisa analisar o que é que me leva. Se me leva a beber toda vez que eu brigo com alguém, então a gente, naquele momento, abre o campo magnético para tudo que não é bom estar ali colado com a gente. E eu digo sempre, gente, quem é luz, quem está na luz, vai atrair. No momento que a gente tropeça, se encosta na gente espíritos que não são bons, encosta. Mas ele só permanece quando a gente alimenta aquilo. Então vai depender sempre assim, dos motivos que levam a pessoa a beber. Mais alguma pergunta, gente? E a